Nós vamos então dar início à nossa reunião nesta noite. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. E eu quero fazer a leitura no Salmo 25, do versículo 1 até o versículo de número 9. Salmo 25, de 1 a 9. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos os seus caminhos. De fato, nós devemos louvar ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos, de poder meditar na sua palavra e nela crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento e vamos pedir que Deus esteja nos abençoando, nos conduzindo e nos instruindo. Eu vou pedir para a dona Nair Bronzelli nos dirigir a Deus em oração, dona Nair. Santíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, apesar de não estarmos reunidos pessoalmente, Senhor Deus, mas estamos em contato um com o outro para te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado conforto, Senhor Deus, tem nos dado paciência, tem nos dado a certeza que tudo está sob o teu controle, ó Deus querido. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, de ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra, Senhor. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso louvor, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor. Amém. De fato, é uma alegria poder estar juntos, né? Estamos aí recebendo o William Senna nos chegando aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Damiana também está ligando lá. Seja bem-vinda também à nossa reunião, que nós possamos ser edificados nesta noite. Nós vamos, neste momento, passar ao nosso período de oração. Alguém tem algum pedido de oração específico para nós estarmos orando? Se alguém tiver algum pedido de oração, o momento é oportuno. Pastor? Oi, Maurício. Eu queria pedir oração. Foi uma notícia que eu estava vendo hoje, que, assim, aqui no Brasil, a gente não pode se reunir presencialmente ainda, mas nós temos esse suporte online para poder nos reunir, assim, né? Poder ouvir a palavra de Deus. Lá na China, o governo determinou essa semana que nem culto online as pessoas podem fazer. Pessoas que descumprir o decreto do governo chinês, se o governo pegar, essas pessoas são presas, entendeu? São Sim. Perseguidas e são presas. Eu vi essa notícia hoje. Aí eu queria pedir uma oração para os nossos irmãos lá da China que estão passando
por esse problema, que nem presencialmente e nem online eles podem realizar culto. Verdade. Verdade. Já é uma prática lá a China é comunista, né? Então há essa restrição de culto mesmo fora da quarentena ou do período de coronavírus mesmo, já havia dificuldades tremendas ali em relação a isso, né? Vamos estar orando pelo nosso país, né? Para que Deus oriente essa classe política. Tem sido difícil Pastor, esses desmandos, né? Fala, Débora. eu já pedi no grupo das servas, mas eu gostaria de falar aqui também, pedir oração pela Denise, que ela está com probleminha na gestação, né? Ela foi no médico, fez alguns exames, Certo. e ela está com uma obstrução nas veias que alimentam o neném. Poxa, e ela vai precisar tomar AS agora daqui para frente e ficar monitorando o bebê agora de 15 em 15 dias para ver como está a situação. Então, eu gostaria que a gente orasse por ela. Tá bom. Lembrar da Denise, colocar lá no boletim, viu, Maurício? Denise. Sim. Eu já anotei aqui. A gente tá Continuar orando também pelo Vinícius e pela Cláudia, né, a esposa dele, né? Os dois também estão em casa, se cuidando. Orando por eles. Certo. Lembrar deles lá, nessa luta lá com o Corona lá também. Não passe lá para a dona Odete, né, nem para o esposo, né, que eles possam ter esse cuidado. E vamos estar orando pela nossa igreja. Olá, pastor, boa noite. Ô, William, seja bem-vindo, viu? Amém, obrigado, pastor. Tem algum pedido de oração? É que eu arrumei meu telefone, agora... Certo. Algum pedido de oração, William? A minha oração, né, pastor, Sim, é pelas nossas famílias, né? Certo. E para essas famílias que têm perdido, né? Então esse é o desejo do nosso coração, que Deus abençoe todo mundo, pastor. Amém. Olá, como que é o nome da sua menina? Heloísa. Oi, Heloísa, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aí, tá bom, viu? Amém, pastor, Deus abençoe. Amém. Então vamos ter 2 orações. Vou pedir para nosso irmão Vitor, diácono Vitor, e depois a nossa irmã Débora nos dirigir a Deus em oração. Vamos orar com os nossos irmãos, então? Bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu derramas em nossas vidas. Mesmo, Deus, achando que está difícil, mas Tu está no controle. Seja, Deus, com os nossos governantes, faça com que eles se entendam, ó Pai, e que possam ser agraciados por Ti, Senhor. Se, Senhor, com a nossa irmãzinha que está com probleminha de gestação, ajuda, Senhor, e mantenha aquela criança, Pai, segundo a Sua santa vontade. Se também com aqueles que perdem seus entes queridos devido a esta pandemia, e só Tu está no controle de tudo, ó Deus. Faça com que nós possamos aprender o estudo de hoje e praticá-lo, e em nossas vidas sempre acreditar em Ti, ó Pai, e não desanimarmos. Muito obrigado a Deus, e em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo que oro. Amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós queremos louvar o Teu santo e bendito nome por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, querido Deus, porque o Senhor tem estado conosco, apesar da gente não poder nos reunirmos na igreja presencialmente, mas nós Te louvamos, Senhor, por essa tecnologia que nos ajuda a estarmos reunidos, Senhor, em irmãos, vendo até uns aos outros, ó Deus bendito. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade que temos, Senhor, de podermos falar do Teu nome, de podermos louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, querido Deus. E agora, nesse instante, Senhor, nós queremos entregar nas Tuas mãos os pedidos que aqui foram colocados. O caso da Denise, o caso do Vinícius e da Cláudia, meu Deus, esteja com eles que estão necessitando de Ti.
Queremos também colocar nesse instante nas tuas mãos mais uma vez, ó Deus bendito, todo o universo que está perecendo com esse vírus, ó Deus bendito. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos que estão perecendo, que estão sofrendo por causa disso. E tem misericórdia da humanidade em geral, Senhor. Porque nós também conhecemos e sabemos que o Senhor é o Deus único e verdadeiro e reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, querido Deus, nós nos entregamos todos em tuas mãos. Abençoe os nossos governantes, Pai de amor. Que eles sejam iluminados por ti, dirigidos por ti, ó Deus. E que aquilo que tiver de acontecer, que aconteça conforme a tua vontade. E que nós, Senhor, como filhos teus, nos rendamos a essa vontade. E que o teu Santo Espírito possa nos consolar, possa estar conosco em nossas vidas todos os dias, Pai querido. Mais uma vez, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então passar o nosso estudo. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse é o nosso tema, as marcas de um discípulo de Cristo. Nós vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Esse é o nosso texto básico nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. E a palavra de Deus, ela nos fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus amados irmãos, na semana passada, nós estivemos tratando da primeira marca de um verdadeiro discípulo. E nós enfatizamos nesta primeira marca a questão do novo nascimento, da regeneração, ou seja, o ser uma nova criatura. Deus, ele age em nossas vidas e nos faz um novo ser, um novo homem, para que agora possamos servi-lo e honrá-lo. E essa marca, aliás, ela é fundamental, ela é basilar, ela precisa vir em primeiro lugar, porque todas as demais marcas vão ser decorrentes deste fato, porque sem a regeneração, sem a experiência do novo nascimento, não é possível ser um verdadeiro cristão. Devemos lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer que se alguém não nascer de novo,
quem não nascer de cima, não nascer do alto, não nascer de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então, sem essa experiência, sem esse encontro fundamental com Cristo, nós não somos cristãos. O reverendo Martin Lloyd Jones, ele vai, com muita propriedade e com toda a convicção e razão, dizer que nenhuma pessoa poderá viver a vida cristã enquanto não for cristã, enquanto não souber o que é ser cristão, enquanto não tiver uma concepção da glória da posição cristã. Então, é impossível nós vivermos o cristianismo, sermos, de fato, discípulos de Jesus, se não tivermos esta primeira marca, que é a marca da conversão, é a marca de uma nova criação, um novo nascimento que Deus produz. Então, nós vamos verificar que, sendo assim, é preciso afirmar e dizer que, tendo recebido da parte de Deus esta nova vida, nós agora precisamos desenvolver esta nova vida. Então, pelo encontro que nós temos com Cristo Jesus, somos feitos uma nova criatura, ou uma nova criação, e agora nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala quando escreve aos Filipenses. Então, é preciso crescer na vida cristã. Agora, contudo, nós, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento da vida cristã, nós temos que lidar com 3 inimigos que vão se opor a qualquer tipo de desenvolvimento da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. São esses os 3 inimigos que nós encontramos a partir do momento em que nós nos dispomos a desenvolver a vida cristã. Então, nós somos chamados a viver esta nova vida, primeiramente, num mundo que se opõe a Deus. Um mundo cujos valores são valores antagônicos, contrários aos valores do reino de Deus. E a gente tem que lembrar que, uma vez que nós somos feitos uma nova criatura, pertencemos ao reino de Deus, e o que deve conduzir as nossas vidas são os valores eternos, os valores que perduram neste reino. Então, neste mundo, ainda que nós estejamos aqui, nós somos peregrinos. E este mundo que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não se preocupa em buscar as coisas de Deus, ele vai, de fato, se opor aos propósitos, aos desígnios e ao padrão de vida que Deus estabelece. Então, nós vamos encontrar esta oposição. Além desta oposição, que é uma oposição externa, nós encontramos uma oposição que é interna. Temos, então, ainda a velha natureza lutando dentro de nós com um novo homem, tentando nos levar a vivermos segundo o padrão que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Então, é uma pressão externa do mundo e uma pressão interna, onde nós travamos uma luta entre a carne e o espírito, entre o fato de sermos um novo homem e ainda tendo que habitar num corpo que ainda não foi transformado, regenerado completamente. Nós aguardamos a consumação da nossa salvação no dia de Cristo, quando nós teremos o nosso corpo revestido de incorruptibilidade, e aí sim nós podemos viver a vida cristã isentos da influência do pecado no nosso coração, na nossa vida. Então, o mundo, que se opõe aos preceitos, aos valores éticos do reino de Deus, a nossa velha natureza, que tenta nos moldar
à luz daquilo que nós éramos e não daquilo que somos agora em Cristo Jesus. E, além destes dois fatores, o mundo e o nosso eu, a nossa carne, a nossa velha natureza, nós estamos envolvidos num conflito com o diabo e os seus anjos, os quais eles lutam, labutam com o objetivo de destruir as obras de Deus. Então, o objetivo do diabo é destruir aquilo que Deus tem construído, edificado. Então, nós devemos lembrar e devemos estar bastante cônscios desta realidade de que a vida cristã ela é uma batalha, ela é uma luta, né? Nós estamos inseridos neste contexto de luta, de conflito, de batalha, né? E é por isso que nós vamos encontrar, mais uma vez, o Dr. Lloyd Jones dizer, com muita propriedade, a vida cristã, em primeiro lugar, é um combate, é uma luta. Não há maior falsificação da mensagem cristã do que aquela que retrata, naquela que a retrata como nos oferecendo uma vida fácil, sem combate, nem conflito. A primeira coisa que nós temos que perceber é que a vida cristã é uma guerra, que somos estrangeiros, que estamos no território, somos estrangeiros numa terra alheia, que estamos no território do inimigo e nós não vivemos no vácuo, numa estufa de floricultura. São palavras do Dr. Lloyd Jones, né? Então, ele vai dizer, olha, nós estamos inseridos num conflito e nós estamos num conflito dentro do âmbito do inimigo. Nós não pertencemos a este mundo, nós estamos no campo de batalha do inimigo, travando esta batalha. Então, nós não estamos isentos, né? Nós não fomos colocados numa redoma de vidro e somos guardados. Não, nós somos lançados em meio a esse conflito até que Cristo nos restaure e nos leve para desfrutar da realidade celestial. Então, deste modo, nós precisamos, então, destacar a segunda marca de um cristão verdadeiro, de um discípulo verdadeiro, a segunda marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, um discípulo, além de ser uma nova criatura, como nós vimos, ele é um soldado, essa característica que Paulo trata no texto em que nós usamos para a nossa meditação. Ele vai nos retratar, né, como um soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nós vemos aqui, claramente, dentro desse contexto, e compreendendo esse contexto, que Paulo vai usar várias ilustrações militares em suas cartas. Não é só aqui que nós encontramos Paulo usando esses termos militares e aplicando-os ao cristão. Então, na verdade, não é algo surpreendente, porque nós devemos lembrar que Paulo vivia em um governo militar e ele próprio esteve por muito tempo preso, ligado, vendo os soldados. Então, e o reverendo John Stott, ele vai nos lembrar que as experiências como prisioneiro deram a Paulo uma ampla oportunidade de observar os soldados romanos e de meditar no paralelo existente entre o soldado e o cristão. Da PagSeguro, empresa de meios de pagamento, teria alçado nos frias a condição... Alguém que está com o microfone ligado aí, por favor, desliga, que está atrapalhando aí, tem um som no fundo aí. Obrigado. Baixa. Então, nós devemos lembrar
que a partir deste paralelo que Paulo estabelece entre um soldado, a figura de um soldado romano que ele estava acostumado, e o cristão, ele vai então descrever as características do discípulo que é descrito como um soldado. Então, nós olhamos aqui no texto alguns, e nós alistamos aqui 5 características. Tá? Primeiro, é que ele, como um soldado, o cristão como um soldado, o bom soldado de Cristo, ele tem que suportar aflições, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Essa palavra soldado se refere àquele que vai à guerra, que presta serviço militar, que faz guerra. O bom soldado de Jesus é assim chamado por ser justamente um homem dedicado, que mostra a sua dedicação por se achar disposto a sofrer e estando permanentemente em guarda. Então, os soldados que estão em serviço, eles não contam nem com segurança e nem com facilidade. Então, o soldado que está envolvido numa guerra, numa luta, ele não tem trégua, ele não tem facilidade, é luta constante. E como cristãos, nós devemos estar lembrados disto, porque o conflito é contínuo. Ele só vai terminar quando Cristo voltar. Até lá, nós vamos estar disputando esta luta. Portanto, nesta luta, o que nós precisamos é de resistência espiritual. Daí a exortação que Paulo faz quando escreve aos Efésios. O que é que Paulo vai dizer quando escreveu aos Efésios? Ele disse o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios, capítulo 6, os versículos 10 a 12. Ou, exatamente, a 13. Né? Então, nós vemos aqui exatamente que a primeira característica do cristão como um soldado, do discípulo como um soldado, é que ele tem que suportar as aflições, ele tem que enfrentar e lidar com dificuldades. Então, é por isso que depois Pedro vai dizer, olha, não estranheis o fogo ardente que há no meio de vós. Não se estranhe. Não ache algo fora do normal. O crente, ele vai lidar necessariamente com lutas, porque ele é convocado para ser um soldado para Cristo, vivendo de acordo com o seu evangelho. O segundo aspecto que Paulo trata aqui e orienta Timóteo é que o soldado, o cristão como um soldado, o discípulo como um soldado, ele tem que evitar embaraços. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, vejam só, a ideia que Paulo trata aqui no versículo 4 é que, como cristão, convocado, alistado por Deus, ele tem que estar comprometido de forma plena, de forma completa com o seu comandante, aquele que o alistou, que nosso caso é Jesus Cristo. Quem é que nos convoca para compor o seu exército, fazer parte do seu exército? É Cristo. Né? O reverendo Wagner Wirbse, ele nos traz uma experiência pessoal dele. Ele diz que, quando ele se deparou com esse texto, ele se lembrou de uma história sobre um soldado da Guerra Civil norte-americana que era relojoeiro. Um dia o clarim soou e os homens receberam
as ordens de levantar o acampamento, e o soldado lá, que era relojoeiro, ele disse, eu não posso ir agora. Né? Eu tenho uma porção de relógios para consertar, para arrumar. Né? Então, o que nós precisamos entender que Paulo aqui, ele não está dizendo o cristão ele tem que ficar indiferente à realidade, ao sustento da sua própria vida, não se envolver com nada neste mundo. Não é essa a ideia. O que se proíbe ao cristão aqui, ao soldado de Cristo, não são as atividades seculares em si, mas o envolvimento em negócios desta vida que, mesmo sendo negócios perfeitamente inocentes, o impeçam de lutar as batalhas de Cristo. O que ele está dizendo é que o cristão, ele tem a realidade de dois mundos. Nós pertencemos ao reino dos céus, pertencemos ao reino dos céus, mas pertencemos a este mundo. Agora, nós não podemos permitir que os valores e as coisas deste mundo sejam mais importantes na nossa vida do que as coisas de Deus. Jesus vai nos dizer que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, na certeza de que Deus vai suprir as nossas necessidades. Portanto, nós devemos viver para agradar a Deus e não para agradar as nossas vidas. E tudo aquilo que nos impede de vivermos uma vida cristã que honre e sirva a Deus, nós devemos nos desvencilhar. Né? O autor dos Hebreus fala disso. Desvencilhar de todo o peso. Tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada cristã deve ser deixado de lado. O terceiro aspecto que nós encontramos aqui nesse texto é que o cristão ou o discípulo, como um soldado de Jesus Cristo, ele também é alguém que engrandece a Jesus Cristo. Vejam o versículo 8 e também o versículo 9. Eu marquei ali só o versículo 8, mas é o versículo 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, o início do versículo de número 8 parece quase um grito de guerra. Lembra-te, ou lembrem-se de Cristo. Jesus é o autor da nossa salvação. E o objetivo nosso é de honrá-lo, de glorificá-lo. Jesus Cristo é um grande encorajamento para o soldado cristão, principalmente quando nós nos encontramos em aflição. Por quê? Porque é Cristo quem morreu e ressuscitou, provando que o sofrimento que nós experimentamos neste mundo é um sofrimento que não, pensei que você falou o nome. E a aparente derrota é quem nos conduz à vitória. Foi isso que aconteceu com Cristo. E é por isso que nós devemos viver para a glória dele, lembrando-se daquilo que ele fez. Jesus foi tratado como um malfeitor. E os seus soldados também serão tratados da mesma forma. E a melhor tá bom, cheio de dinheiro no chão. E a melhor maneira de nós engrandecermos a Cristo é por meio do ministério da palavra. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não pôde ser contida. Lá no Salmo 147, nós lemos que a palavra, sua palavra, corre velozmente. Né? Em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É desta maneira que nós podemos engrandecer a Cristo, difundindo a sua palavra, como cristãos. Portanto, o soldado, o discípulo de Cristo, é aquele que suporta as dificuldades, é aquele que evita os embaraços,
é aquele que engrandece a Cristo na sua vida, mas é também aquele que pensa no exército como um todo. Por esta razão, diz o versículo 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Os eleitos são o povo de Deus, escolhidos por sua graça, por sua bondade, que são convocados pelo seu Espírito. Paulo não sofreu apenas por amor ao Senhor, mas ele sofreu também por amor à igreja. Ele sofreu também por amor aos eleitos de Deus. Havia pessoas que ainda precisavam ouvir o evangelho. E o desejo de Paulo é encontrar estas pessoas, alcançá-las com a palavra de Deus. Portanto, um soldado que pensa somente em si mesmo é alguém que não é leal nem confiável. Então, nós devemos olhar para o todo e pensarmos no exército de Deus e lutarmos em prol desse exército para que as suas fileiras se engrossem através da proclamação da mensagem de Cristo Jesus. Então, ele suporta as aflições, ele evita os embaraços neste mundo, ele engrandece a Cristo Jesus, ele pensa no exército como um todo e, por último, ele confia no seu comandante. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar ou negar-se a si mesmo. A palavra fiel provavelmente faz parte de uma declaração antiga da fé recitada pelos cristãos. É a fé em Jesus Cristo que nos dá a vitória. O apóstolo João, na sua epístola, vai escrever: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Não tememos o inimigo, porque Cristo já conquistou a vitória. Por meio da nossa identificação com Cristo, quando nós nos identificamos com Ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, nós também somos vitoriosos. Basta ler lá Romanos capítulo 6, depois leia Romanos capítulo 6, Paulo vai falar disso. Então, nós encontramos aqui dois paradoxos e tanto. A morte conduz à vida, o sofrimento conduz à glória. Olha que coisa! A morte conduz à vida e o sofrimento conduz à glória. Não há o que temer. O importante é não negar ao Senhor, porque se isto acontecer, ele nos negará diante do Pai. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de número 33. Jesus é mesmo quem vai dizer: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, quem negar o nome de Cristo perderá a recompensa na grande chamada, na glória, quando Cristo voltar, quando ele vai distribuir as suas, digamos assim, as suas medalhas. Paulo deixa claro, aqui no versículo 13, que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo que em nossa dúvida e nossa incredulidade, elas não podem mudar quem Deus é. A gente pode ter dúvidas, pode ter alguma incerteza, às vezes pode
titubear em nossa fé, mas isso não muda quem Deus é. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, não cremos em nossa fé, e nem nos nossos sentimentos, porque eles mudam e podem ser falhos. Nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. O missionário lá na China, o Hudson Taylor, ele dizia o seguinte: não conquistamos a vitória tentando parecer fiéis, mas sim olhando para aquele que é fiel. Irmãos, nós somos, portanto, convocados por Deus. Nós somos arregimentados por Deus. Atender à convocação de Deus e descobrir, analisar, compreender as características que ele requer daqueles que são convocados ao seu exército. Nós devemos compreender essas coisas para que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Devemos colocar em prática aquilo que Paulo está dizendo aqui, como discípulos soldados, numa guerra cujo resultado final nós já sabemos, é a vitória. Então, você quer ser vitorioso? Então, prepare-se. Você está preparado? Então, aprimore-se. A verdade é que, como discípulos de Jesus, nós somos convocados para sermos seus soldados, lutando juntos pela fé evangélica. Que Deus assim nos abençoe para, de fato, vivermos vidas que honram e glorifiquem ao nosso Deus. Ok? Que Deus nos abençoe. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação diante daquilo que nós falamos aqui? Eu quero dar oi, pessoal. Daqui a pouco, Jonathan. Depois deixa eu terminar. Só se alguém tiver alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Seu Jorge, dona Dirce, né? Estão conosco também. O Jonathan chegou também depois. Então, se não há nenhuma dúvida, nós vamos ter uma palavra de oração para encerrar esse momento. Daí depois a gente pode conversar um pouquinho. Tá bom? Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome, porque o Senhor nos considerou aptos e nos convocou a participar do teu exército, nos fez teus soldados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, perseverantes, tendo, ó Deus, estas características que Paulo alista a Timóteo aqui. Permitas, ó Deus, que com a nossa vida possamos te honrar e te glorificar. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, fortalece a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, e o Senhor esteja visitando cada família, cada irmão, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos em ti e não venhamos a esmorecer em nossa jornada e na luta que temos enfrentado. Dá-nos a tua bênção e a tua graça em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agradeço aí a todos os irmãos.